Pessoal, um grande abraço, você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Se é dia de galo, é dia de como os caras vêm. Hoje meu convidado é o Henrique Totti, meu ex-colega de TV Globo. Trabalhamos juntos na Globo por algum tempo, ele em São Paulo, eu em BH, mas compartilhamos coberturas ali. Agora os dois nesse universo de internet aqui, eu cobrindo o galo por aqui e ele, claro, cobrindo especialmente o Palmeiras, mas os times paulistas também, ele vai se apresentar aí para vocês. Jogo muito importante hoje na Arena MRV e o Atlético lotado de desfalques. Você que está me assistindo provavelmente é torcedor do Galo, me acompanha no canal, sabe que é um jogo complicado para a gente por esse tanto de desfalque, mas a gente vai ouvir agora o outro lado, o lado do Verdão. Antes da gente passar a palavra para o Henrique, recado de sempre da nossa patrocinadora Master KTO. Se você ainda não fez o seu cadastro, faça utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito. E a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa, beleza? Henrique, muito obrigado por topar esse papo comigo. Um prazer te reencontrar agora nesse universo online, digital aqui. Comece se apresentando, por gentileza, fala onde você está trabalhando atualmente e já um panorama geral assim da temporada do Palmeiras, antes de a gente entrar no assunto especificamente do jogo, porque é um time que mantém um padrão de estabilidade ali, né? Praticamente um time que voa sem turbulências, é impressionante. Entra temporada, sai temporada e o Palmeiras do Abel continua muito forte, campeão paulista mais uma vez, passou em primeiro na Libertadores mais uma vez. Então, se apresente um geralzão desse 2024 do Palmeiras até aqui, por favor. Obrigado mais uma vez. Pô, Frossar, prazer é meu estar aqui no seu canal, parabéns pelo seu canal. Prazer também estar falando com a torcida atleticana aqui no seu canal. Vamos falar muito desse jogo, né? Atlético Mineiro e Palmeiras. Como você disse, o Palmeiras é um time que mantém uma regularidade, mas esse ano apresentou uma certa crise técnica que a gente vai falar mais para frente. Mas antes, você que está aqui acompanhando o canal do Frossard, também dá uma olhadinha lá no por onde eu escrevo agora, né? Como o Frossard falou, a gente trabalhava junto lá no GE. Agora eu estou no vamofutebol.com, que é um site bem legal, um site novo, que está ali desde novembro do ano passado, mais ou menos, que a gente cobre bastante do futebol brasileiro. Então, se liga lá, vamofutebol.com. E falando do Palmeiras em si, o Palmeiras, como eu disse, estava com uma crise técnica, Frossard, porque o Palmeiras estava apresentando números baixos, ofensivos, e até o Abel Ferreira falou sobre isso, né, na última coletiva, depois da vitória contra o Vasco, que o time estava precisando de um jogo onde a bola entrasse, de um jogo onde o Palmeiras apresentasse diferentes dinâmicas para chegar ao ataque, porque nos últimos jogos, principalmente no último mês, o Palmeiras estava muito travado, assim, né? Tava muita bola na área, não estava conseguindo ter uma dinâmica fluida ali para chegar no ataque, e algo comum, né, do time do Abel Ferreira, de ter muitas opções de como chegar no ataque, né? Então, estava preocupando um pouco e parece que depois desse jogo com o Vasco, pode ser uma virada de chave, perdão, e a gente pode falar também uma percepção que eu tive depois da coletiva da Abel Ferreira sobre saídas, sobre propostas que chegaram e estão chegando ainda, mas ele parece que deu um recado ali para o elenco, e acredito que isso possa ser uma virada de chave para o Palmeiras esse ano. Você fala propostas para atletas ou para ele sair? Propostas, a gente pode falar dos dois, né? Porque tem toda a história do Saad com o Abel Ferreira, eu apurei bastante sobre essa história, mas o Abel, depois do jogo contra o Vasco, ele falou que segurou pelo menos 5 jogadores ali. Ele citou o Rony, citou o Veiga, Piquerez, Flaco Lopes e o Zé Rafael. Ele falou assim: chegaram propostas para o Rony, não pode sair. Chegaram propostas para o Zé Rafael, não pode sair. Abre aspas para eles. Eu já avisei aos meus jogadores, avisem seus empresários que ninguém mais sai. Então, acho que assim, mexe um pouco com a cabeça do jogador, né? O período de janela de transferências. Não tem como, por exemplo, o Gomes, ano passado, o Palmeiras segurou ele numa proposta milionária lá da Arábia Saudita, e foi justamente numa fase meio conturbada do Gomes. Então, acredito que agora que o Abel deu esse recado para o elenco e para os seus empresários e para a torcida, e sim, para os outros times, acho que o Palmeiras vai estar mais centrado e capaz de melhorar o desempenho ofensivo daqui para frente. É curioso como que o Abel consegue manter o padrão desse time, porque é um time que joga junto há muitos anos, é claro, com mudanças Uhum. pontuais, saem referências, chegam alguns poucos jogadores, mas não é o elenco que foi reformulado nas últimas temporadas, né? A gente que veio de fora Não. vê que mantém uma base. Ele consegue manter esses caras motivados, os caras que já ganharam tudo pelo Palmeiras, Brasileiro, Libertadores, continuam ali produzindo cada vez mais. Essa gestão de grupo do Abel realmente me chama muito a atenção. Como é que está a situação contratual dele? A gente sabe que já houve
um episódio ali de ele quase sair, né? Os Uhum. torcedores, tirando os do Palmeiras ali do Brasil, ficaram todos na expectativa, vai embora, já deu, já, tá ganhando demais aqui, já cansamos de Abel Ferreira no Brasil, claro, por brincadeira, porque ele realmente é muito bom treinador, mas como que tá hoje, assim, você acha que é uma tendência que ele permaneça no clube por muito tempo, já começa a chegar com naquela reta final ali, cheirinho de fim de ciclo, o que você pode dizer sobre esse momento do Abel no Palmeiras? Cara, então, o Abel tem um contrato com o Palmeiras até o fim de 2025, e no fim do ano passado, na verdade, ali em meados de novembro, ali, quando o Palmeiras enfrentou o Boca Juniors na semifinal da Libertadores, o Al Saad veio procurar o Abel Ferreira para saber se ele toparia comandar o time lá do Catar, ele ia ganhar uma quantia milionária, e rolou toda essa história, né, que o Al Saad disse que o Abel Ferreira assinou um suposto pré-contrato, né, uma espécie de pré-contrato ali, enquanto o Abel Ferreira e seu staff dizem que não assinaram nada. A apuração foi de que realmente o Abel esteve perto de ir para o Al Saad, foi visitar as instalações do Al Saad. A questão da assinatura desse tal pré-contrato ou não, a gente só vai ficar sabendo quando tudo for julgado, quando os documentos estiverem em mãos, para entender o que o Alçade alega, né? Que tipo de compromisso o Abel assinou, mas de qualquer jeito, isso daria no máximo uma multa ao Abel, que o Palmeiras pode negociar com o Abel ali, ou o próprio Abel pode pagar inteiro. São informações que a gente ainda não conseguiu confirmar como que seria resolvida a nossa suposta multa, mas o Abel ficou bom para o palmeirense. O palmeirense em si, as reações são um pouco diversas ali nas redes sociais. Tem torcedor que fica bravo, o Abel estava segurando o jogador e estava negociando com o Saad. Tem torcedor que fala, tanto faz isso aí, já passou, o Abel quis sair, agora não saiu, tá aqui, tá até 2025, e a tendência é que ele fique, Saad, porque depois dessa proposta, o Palmeiras apresentou um projeto mais, como posso falar, não sei se é ousado, mas um projeto que visa, por exemplo, o Mundial de Clubes de 2025, com contratações mais de peso, e aí logo nessa janela já contrata, por exemplo, Felipe Anderson, está perto de contratar um lateral direito do São Lourenço, está negociando também com o Maurício do Inter. Então, assim, a diretoria chegou na Abel e falou assim, ó, a gente tem planos grandes para o futuro e contamos com você, tanto que renovou até 2025, né, porque o contrato dele era até o fim desse ano, mas aí renovou até 2025, então, assim, dependendo desse ano, assim, desse ano não, porque ele já tem contrato até 2025, mas assim, dependendo de 2025, eu acho que o Abel pode ficar mais um tempinho no Palmeiras aqui, cara. Já é um grande case de perenidade de trabalho aqui no futebol brasileiro, né? Eu fiz um vídeo quando o Atlético contratou o Gabriel Milito falando que eu tenho uma expectativa muito grande de o Atlético, enfim, conseguir emplacar um trabalho longevo de treinador, que é uma coisa raríssima, praticamente não aconteceu no século do Galo e em grande parte dos times brasileiros, né? Infelizmente, é uma cultura nossa demitir treinador muito rápido, mas o Abel realmente é um grande case, assim, de um trabalho efetivamente longevo, né? É claro que o fato de ter ganhado já na primeira temporada ajuda, né? Um É, cara que chegou ganhando, então passou por foi aquela oscilação 10 inicial. jogos e ganhou a Libertadores contra o Santos. Exatamente. Então isso Ajuda muito. facilita, sem dúvida nenhuma, mas é legal ver que é possível. É muito difícil no Brasil, mas é possível. Cara, Você a sabe gente vai. quantos técnicos o Galo teve enfrentando o Abel nesse período? Tá maluco, é. É Sabe difícil até quantos? contar. É. Foram Ele 5 chegou. técnicos diferentes, eu anotei aqui. O Tá primeiro aí, foi o cinco auxiliar do técnicos. São Paulo, né, o Jorge Décio, Sim. Uhum, se eu falei certo. uhum, Depois o Cuca, que eu acho que foi o que mais enfrentou, aí veio o Antônio uhum. Mohamed, e Felipão. Enquanto o Abel esteve no Palmeiras, está no Palmeiras desde 2020, já enfrentou 5 técnicos diferentes. E assim, Vai enfrentar o sexto agora, né? e O o Galo é um Milito. caso assim positivo, até porque assim, eu já fiz essas comparações com, sei lá, São Paulo, Corinthians, e assim, o Corinthians é 10 técnicos, São Paulo 8 técnicos. Impressionante. É, É difícil mesmo manter um impressionante. trabalho novo. O futebol brasileiro é bizarro nesse aspecto, impressionante. O Abel, a gente vai falar sobre contratações, você falou aí dos nomes que o Palmeiras está trabalhando no mercado, né? E citou até o Giai, o lateral lá do São Lourenço, que a gente está torcendo muito para o Palmeiras levar para enfraquecer o São Lourenço, que é nosso adversário nas Uhum. oitavas da Libertadores. Mas ainda falando um pouquinho do Abel, assim, curiosidade minha, antes de a gente começar a falar do jogo em si. O Abel tem hater na torcida do Palmeiras? Existe torcedor do Palmeiras que quer ver o Abel indo embora, não aguenta mais, ou é só de outras camisas, ou falso palmeirense, galera infiltrada ali. Porque não é possível, cara. O cara ganha todo ano e tem hater. Cara, assim, quando eu frequentava mais os jogos ali na zona de imprensa, né, que a gente ficava bem do lado do setor de cima. No estádio, eu não sinto muito hate em cima do Abel.
Mas, pô, nas redes sociais, eu acredito que tem maluco para tudo. E tem bastante gente que tem hate, sim, dele. Óbvio que ele tem críticas que merecem ser feitas, de repente, como ele lida com certos jogadores da base, como ele lida com certos jogadores experientes que podem não estar rendendo muito bem. Mas tem um pouquinho, sim, cara. Tem um pouquinho, tem uns caras que chamam ele de pardal ali no Twitter, no X agora, né? Tem um pouquinho, não é maioria, longe de ser maioria, é uma minoria bem pequena mesmo. Isso é a prova que o Twitter, agora X, tem que ser levado em consideração com muita cautela, porque é um Muito. universo paralelo ali, é o nicho do nicho, né? Realmente é um ciclo muito pequeno que não reflete definitivamente a Uhum. posição da torcida como um todo, vale para o Palmeiras, para o Atlético, para qualquer clube. Meu velho, falando um pouco agora já do jogo especificamente, assim, como que vem o Palmeiras para BH? Porque é o jogo disparado da temporada do Atlético com mais desfalques por aqui. O Galo, enfim, deve ter a volta do Hulk, tem algumas boas notícias, mas tem muito jogador fora, convocados, suspensos, lesionados. Como que vê o Palmeiras? Como que tá a lista de desfalques do Palmeiras? Quem tá machucado? Quem não tá à disposição do Abel? E se você consegue arriscar um provável time aí para esse jogo de segunda-feira? Um show. Do lado do Palmeiras também tem desfalques, acredito que não são tantos quanto o Galo. Tem dois na data FIFA, a expectativa eram três, mas o Piquerez não foi convocado. Então, Richard Rios e Gustavo Gomes estão com suas seleções. Aí já deram tchau para o Palmeiras, né, sendo negociados Endrick, que já não joga mais, Luiz Guilherme, que foi para o West Ham, e o Luan, que foi para o Toluca, o zagueiro Luan, que foi para o Toluca, e lesionado tem o Bruno Rodrigues. Então, assim, são seis desfalques certos ali, de titulares mesmo, daqueles caras que fazem falta, Gustavo Gomes, o Endrick, que o Palmeiras está atrás de uma solução sem ele ali no ataque, né, mas a gente vai falar mais tarde do Estevão. É, então, assim, o principal mesmo é o Gomes, o Richard Rios e o Endrick. O Luiz Guilherme e o Luan não estavam jogando muito, eles entravam, claro, mas as três ausências principais, Rios, Gomes e Endrick. Agora, uma escalação, né? Você tive uma escalação também, em cima desses desfalques, pode depender muito de como o Galo vier. Aí você também pode falar da escalação do Galo, mas eu acredito que vai no basicão ali de Everton, Mike, Naves no lugar de Gomes, Murilo e Piquerez. Essa é a zaga. E no meio-campo, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga. E lá na frente, um ataque que o Abel está procurando, esse ataque ideal: Estevão, Lázaro e Rony. Esse Rony aí ganha muitas críticas, talvez um Flaco Lopes ali, mas eu acredito que o Rony, pela intensidade dele, fique nesse time titular. E tem uma opção, de repente, com uma linha de cinco, depende muito de como o Galo vier. Perfeito, maravilha. É um time, claro, que tem salvos importantes. Eu, Gustavo Gomes, sem dúvida, né? Sem ele, o Palmeiras perde ali uma referência na zaga, mas o Atlético tem mais. Assim, o Atlético está num momento realmente impressionante de número de desfalques, o que gera até um debate aqui em BH, porque, cara, são 13 possíveis desfalques para o jogo, né? Meu Alguns Deus. eu até acho que não jogam, que jogam, né? Então não serão desfalques, é o caso do Hulk, por exemplo, né? O próprio Rômulo, zagueiro recém-revelado pela base do clube, que está jogando muito bem, sentiu a coxa lá em Bragança, mas eu acho não, ele praticamente certo que vai para o jogo. Uhum. Então, é um momento muito delicado. O Atlético, para você ter ideia, não tem disponível para esse jogo nem lateral esquerdo e nem volante. Ah, que Nenhum. bom. Na lateral Que esquerda legal, tem né? chance de jogar o Scarpa, para você ter ideia. O Scarpa Ah, já fez esse a Scarpa já lateral fez, né? esquerda. É, então é possível que ele faça aquela função ali, ou o próprio Rômulo ali, zagueiro que fez a lateral esquerda lá em Bragança, pode ser também. E no meio, ali na proteção da zaga, né, no meio campo defensivo, ali na famosa volância, pode ser que jogue o Bruno Fux, para você ter ideia, que Bruno é Fux, cara. zagueiro. Uhum. Mas isso é uma especulação total, assim, porque como não tem, o Atlético até tem, para não falar que não tem ninguém, o Paulo Vitor, que é um volante da base, que tá voltando agora de lesão, mas ele fez uma cirurgia no tornozelo, uma lesão muito delicada, não jogou nem um minuto desde que voltou da cirurgia, aliás, nem foi relacionado, se for, vai ser a primeira vez. Então, eu acho provável que o Milito comece com ele como titular pela falta de ritmo, enfim. Então, vamos ver, mas Caramba, é muito desfalque, hein, meu? Que muito. Pode loucura. ser que pinte um três zagueiros aí para tentar segurar na zaga e Uhum. deixar os meias, pelo menos, conseguindo jogar um pouco mais. Um 3-5-2 é possível que aconteça. Né? Scarpa de um lado e Saravia do outro. O Saravia tá comendo a bola, foi o melhor jogador do Galo disparado contra o Bragantino. Então vamos ver, mas vai ser um Atlético diferente, com certeza. Contra o Palmeiras, a expectativa nossa aqui é que, pelo menos voltando o Hulk, você tenha Hulk e Paulinho na frente, você precisa achar alguma solução defensiva, porque ofensivamente o time vai estar forte, né? Vai ter o Alisson, vai ter o Scarpa, vai ter o Paulinho e o Hulk, enfim. O Pedrinho voltou a jogar muito bem, o Pedrinho ex-Corinthians é uma opção Uhum. interessante para o jogo também.
Então É, vamos, isso vamos de ver o que o Galo 5 faz. desses 5-3-3, desse 5-3-2 do Galo, pode ser uma coisa que o Abel faça de espelhar o Galo mesmo, Uhum, e ali com Mike, de repente, Mike e Marcos Rocha ali, com o Marcos Rocha de terceiro zagueiro, uhum, Marcos Rocha, Naves, Murilo e Piquerez, com essa linha de cinco, justamente para espelhar o Galo, que o Abel, ele trabalha muito com esses, ele fala que ele gosta de trabalhar com relações numéricas, né, ele vê o campo com números, então ele está sempre em busca de igualar os números dos jogadores ou ter a superioridade, então acredito que ele uhum, possa também dobrar as laterais ali, e aí tirar um do ataque, provavelmente deixar o Rony e o Estevão, ou o Lázaro e o Estevão, eu ia uhum. de Rony e Estevão nesse caso. Perfeito. Torcida do Palmeiras gosta do Rocha, Marcos Rocha, no geral, assim? Marcos Rocha? Gosto, É, gosto. O gosta, né? Rocha é um caso à parte, né? Porque ele é muito experiente, é muito vencedor. Eu Muito. gosto muito do futebol dele. Cara, aquele cara inteligente no campo, né? Que não Sim. precisa correr o tempo inteiro. Ele tá, claro, hoje em dia já com uma idade mais avançada, ele já não tem aquele pique, aquela explosão de Uhum, sempre. Mas, assim, no geral, a torcida gosta, tem muitos críticos, e até dou razão para os críticos também, porque o Marcos Rocha já apresentou algumas falhas, mas no geral, até a temporada dele, assim, não acho que não é das melhores, o Mike tá jogando melhor, mas no caso, uhum, assim, de precisar de um terceiro zagueiro, é ele, ou um Victor Reis, que, por exemplo, nem estreou no profissional ainda, que é um zagueiro de 17 anos que vai subir agora com a saída do Luan, mas no geral a torcida gosta, assim. Muita gente tem saudade do Rocha aqui, não nesse momento específico, porque o salário realmente esse ano tá um Uhum. absurdo, assim, mas o Rocha nos fez felizes aqui em BH também. Meu velho, queria te perguntar dessa questão da base do Palmeiras, assim, a gente já falou rapidamente, mas queria aprofundar um pouquinho, porque o Endrick foi vendido para o Real Madrid, né, uma negociação multimilionária, agora o Luiz Uhum. Guilherme para o West Ham. Aliás, o pessoal tava brincando nas redes sociais lá que o Luiz Guilherme tá orgulhoso que foi para o West Ham, né? Você entra no Instagram dele, tem umas 5 fileiras de fotos ali, só dele com a camisa do West. Genial Acabou isso. de ser anunciado. Muito engraçado. Depois nós vamos falar do Estevão, sobre Uhum. possibilidade de saída também. Enfim, é um jogador que também a gente conhece muito aqui em BH. Mas primeiro desses dois caras, assim, do Henrique e do Luiz Guilherme, que são mais dois cases de sucesso da base do Palmeiras. O que a base do Palmeiras tem de diferente, cara? Então, assim, nessa resposta eu peço que você fale também valores ali do Hendrick e do Luiz Guilherme, só para a gente ter uma ideia como que esses caras. Uhum. Claro, o Hendrick já é um fenômeno, pelo menos midiático, muito maior, desde muito novo, desde a base, Uhum. né? E agora o Luiz Guilherme também, a gente já viu qualidade muito rápida, já saiu também já para a Premier League, enfim, uma negociação altíssima. Então fala um pouco o que que essa base do Palmeiras tem de diferente, assim, e por quanto esses garotos saíram. E antes de você falar, uma história que eu já contei algumas vezes em lives aqui, mas vou contar para você também para ficar registrado nesse vídeo. Eu trabalhei uma vez num jogo do Sub-17, Atlético e Palmeiras aqui em BH. Estavam em campo pelo Palmeiras, Hendrick, Luiz Guilherme e Estevão, os três. Cara, poucas vezes na minha vida eu vi três caras sobrarem tecnicamente tanto num campo de futebol assim, como esse dia, assim. Parecia realmente que os três eram profissionais de alto nível jogando contra meninos, assim, era surreal. E nesse dia eu comentei com um amigo meu que estava trabalhando no jogo também. Falei, cara, eu cravo aqui que desses três nomes, dois vão jogar a Copa do Mundo. Nem é ir para a seleção, não, é jogar a Copa do Mundo e eu mantenho a minha opinião, porque os três são absurdamente fora da curva. Então eu queria te ouvir, assim, o que a base do Palmeiras tem de diferente para sair tanto menino craque de bola assim e por quanto saíram Hendrick e Luiz Guilherme? Cara, e nesse dia aí do Sub-17, o Estevam devia ter o quê, cara? 15 anos, o Devia ter Hendrick 14 para 16, 15, por aí. por isso que eles pularam etapas o tempo inteiro. Cara, a base do Palmeiras teve um trabalho de reconstrução, reconstrução é até forte, é de construção mesmo, porque a base do Palmeiras ali antes de 2013 era meio que inexistente, tinha quase nada de estrutura, pouquíssimo profissional, e aí, na chegada do presidente Paulo Nobre lá em 2013, começa toda uma profissionalização da base, contratando profissionais capacitados que conhecessem de categorias de base, investimento em estrutura, e esse processo foi longo ali. Meados de 2014 para 2015, por exemplo, tem uma troca ali de gestão da base, que um diretor sai para a CBF e o Palmeiras vai buscar o João Paulo Sampaio lá no Vitória, e aí esse cara que entra, que é o João Paulo Sampaio, é um fator fundamental nessa alavancada do Palmeiras todo. Ou seja, começa num processo de reconstrução ali de investimento, de capacitação, de uma base quase inexistente no passado recente até. A chegada do João Paulo traz uma mudança ali de pensamento, porque ele encontra
uma base palmeirense pouco querendo vencer, querendo ser jogador do Palmeiras, querendo ser um ídolo do Palmeiras. Ele até conta uma vez que entrou no vestiário depois de uma derrota acachapante de um sub-15, sub-17 do Palmeiras da vida, e os jogadores escutando pagode, escutando funk, curtindo, rindo. Ele começou a gritar, falando que ele não queria mais ver nenhum jogador do Palmeiras feliz depois de uma derrota, queria ver chorando. Enfim, é toda uma mudança de planejamento, de estrutura, de pensamento que agora, entre 2020, ali em 2020, começa a render muitos frutos mesmo, quando começa a aparecer Gabriel Menino, Danilo, aquela safra ali de Patrick de Paula, começa a aparecer os frutos, mas você vê que é um processo longo, né? Começa lá em 2013, demora meio que 7 anos para aparecer realmente um cara ali um cara não, uma safra de jogadores, não só um, porque antes teve o Gabriel Jesus, mas o Gabriel Jesus era uma exceção. Então demorou, então é um processo longo. E muito passa pelo João Paulo, que tem uma capacidade de captar jogadores, de identificar talentos, ele tem uma rede de comunicação pelo Brasil, assim, inacreditável, que assim, se surgir um talento, a gente está aqui em São Paulo, estou aqui em São Paulo, se surgir um talento na Bahia, o cara vai ligar pro João Paulo, porque é amigo dele, sabe que a base do Palmeiras está entregando, sabe que a base do Palmeiras é profissional. Recentemente mesmo, o Palmeiras tirar não é uma palavra certa, porque esses jogadores, essas crianças não têm contratos profissionais antes dos 14 anos. Um do Corinthians, né, o Flora Matos, e o Kevin Wallace do Flamengo, que são duas promessas, 11 e 12 anos, se eu não me engano, do futsal de cada equipe ali, e a família, junto com os staffs de cada jogador, optaram por tudo que o Palmeiras apresenta, levar esses dois jogadores para o Palmeiras. Então, assim, daqui a anos, a gente pode falar de Flora Matos e Lucas Flora, desculpa, Flora Matos não, Lucas Flora e Kevin Wallace, e o Flora torcedor Matos do é Flamengo, cantor, Flora eu Matos é acho. cantora, Lucas Flora e o Kevin Wallace, e o torcedor do Flamengo, do Corinthians, vai ficar se perguntando, pô, por que a gente perdeu esses caras do Palmeiras? Mesma coisa que aconteceu com o Estevão no Cruzeiro. E o próprio Endrick também, né? Que o Palmeiras levou por uma Uhum, questão ali, um acordo com o pai dele, né? Deu uma estrutura. Porque o moleque, antes de ter 14 anos, não existe o que o clube possa fazer contratualmente falando. uhum. Vou pagar mais, um salário maior, não tem, né? Então é muito mais trazer esse garoto através de estrutura, de uma condição melhor para a família, enfim. Você citou o Estevão. Antes de a gente falar do Estevão, só me lembra, por favor, Os os valores, valores de Endrick e Luiz perfeito. Guilherme. Eu até fiz uma matéria hoje falando das 10 maiores vendas da base do Palmeiras. O Uhum. Estevão, a gente soube que ele realizou exames médicos já com o Chelsea, já está tudo aprovado. Falta que o famoso burocracia, né? Assinar, mas o Estevão vai ser jogador do Chelsea em 2025, depois do Mundial, não é nem quando ele completa 18 anos, é depois do Mundial, em torno de 65 milhões de euros, 40 milhões de euros fixos e 25 milhões de euros em bônus, e aí são assim, 20 milhões de euros em metas mais fáceis, 5 milhões de euros em metas mais difíceis. O Luiz Guilherme, por exemplo, 30 milhões de euros total, 23 milhões de euros fixos, 7 milhões de euros em bônus, o Palmeiras ainda fica com uma porcentagem da mais-valia depois. O Endrick foi por 60 milhões de euros, 35 fixos, 25 em bônus. Então, assim, esses três que eu falei ficam no top 5. Top 5 é formado por Estevão, Endrick, eu tô lendo aqui na TV, só para Uhum. entenderem. Estevão, Endrick, Gabriel Jesus, que foi 32, Luiz Guilherme, 30 e Danilo, 20 milhões de euros. E aí esse top 10 ainda é completado por vendas recentes do Arthur, por exemplo, do Kevin, que foi para o Shakhtar, o Veron, que acabou indo para o Cruzeiro, a venda para o Porto na época foi de 10 milhões de euros, Giovanni Ponsaad, Luan Cândido para o RB Leipzig. Então, são vendas pequenas e vendas gigantescas que fazem o Palmeiras somar um valor muito alto com negociações da base. Impressionante. Só negociações recentes, né? Tirando a do Gabriel Jesus, que Uhum. já tem um pouco É, mais de tempo, mas só negociações nos últimos anos. Essa é uma coisa que eu imagino que a diretoria do Palmeiras não pode alegar ao Abel, é que falta dinheiro para contratar, né? Porque dinheiro nesse momento perfeito. não é o problema. Ouvir esses números, eu tenho certeza que nesse momento, enquanto o torcedor do Galo está assistindo esse vídeo, tem muita gente revoltada, porque, para você ter ideia, o Atlético vendeu o Sávio, que agora está na seleção principal, Sei e bem. é uma joia absoluta desde o sub-15, sempre foi titular nas seleções de base. Eu me lembro de quando o Sávio começou a treinar no time de cima no Atlético, eu fiz uma matéria e eu conversei com várias pessoas, entre elas pessoas da CBF, enfim, que conhecem ele desde a base Uhum. da seleção. E uma fonte minha na CBF falou: cara, o Sávio, na posição dele, na idade dele, é 2004,
ele é o melhor jogador do mundo. Ele falou assim, considerando pontas direitas de 2004, assim. Então, Sei. era um jogador muito diferente que o Atlético tinha e deu um mole gigantesco de não cuidar do contrato lá atrás. Chegou numa reta final de contrato, ficou sem poder de barganha, teve que vender muito barato, 6,5 de euros para o Grupo City, Seis e uma meio de venda, euros. Não uma entrava nem no venda top 10 do Palmeiras. inacreditável. Uma venda inacreditável para um jogador que é esses jogadores, assim, realmente, eu acho, de verdade, que é nessa prateleira desses moleques, assim, Joga de muito. Esses dias extremo, enfim. eu tava vendo o Savinho jogar, até tinha ele no FIFA, ele tinha uma cartinha dele, pô, é espetacular. Eu falei, cara, por quanto que o Galo vendeu esse moleque? Eu fui pesquisar, eu fiquei inacreditado, cara. 6 a Inacreditável. 5 milhões de euros. É isso, É. tem que ter estrutura na base para você justamente ter uma base, ter uma estrutura ali para conseguir barganhar, que nem você falou, né? Se conseguir segurar o jogador, Uhum. oferecer algo melhor, depois lucros, resultado esportivo e depois o lucro financeiro ainda. E uma cultura também que é importante, né, Henrique? Assim, do clube, da torcida, de entender Uhum. que o moleque está surgindo, que ele não vai aparecer pronto, que tem que esperar, que tem que. O menino não vai começar a jogar. O Sávio começou a jogar no Galo, ele tinha 16 anos como profissional, assim. É muito improvável que ele comece nos primeiros jogos, já desequilibrando jogos profissional. Fisicamente é um nível muito diferente, mas se ele tiver um pouquinho de paciência, né, E respaldado por tudo aí que o cara fez na base, vai Até acontecer. entra, até entra o Abel Ferreira de novo nessa, né? Precisa ter as costas Uhum, quentes que o Abel tem para aguentar você mandar o Endrick para Disney, para você falar, para uhum, você colocar o Endrick no banco, para deixar o Estevão um pouco no banco ali também nesse uhum, começo. Você precisa ter um treinador ali capaz de segurar essa bronca, né? Por exemplo, o Luxemburgo fazia isso muito bem, né? uhum. Lançava os moleques, não respondia, mas botava nas costas dele. O Abel já é um jeito diferente, ele deixa um pouco o moleque aprendendo no banco, entrando aos poucos, o Inter que demorou para corresponder também. E parte da Uhum. torcida critica muito o Abel por isso, mas meio que não entende que é necessário, né, ter essa calma. Ah, com certeza, sem dúvida nenhuma. Meu velho, já caminhando aqui para os últimos assuntos aqui do nosso vídeo, já falamos de provável time, falamos da base. Vou te perguntar logo mais suas percepções do Galo também, que eu sempre gosto de ouvir o outro lado nesse quadro. Antes eu queria te perguntar, como é que é o sentimento do palmeirense pelo Gustavo Scarpa, assim, que é um cara que foi protagonista demais no Palmeiras, foi o melhor jogador ali do brasileiro de 22, comeu a bola naquele ano ali no Palmeiras. Depois sai, era o sonho dele jogar Premier League, agora volta para o Galo. É um sentimento positivo? É um cara que a torcida gosta? Ou é um cara que a torcida ficou na bronca por algum motivo? Como é que é essa relação? Ah, cara, conversando ali com torcedores do Palmeiras, redes sociais, no dia a dia, amigos, eu não sinto assim um rancor muito grande assim pelo Scarpa, não. É claro que fica um pouco de não entendimento ali por que que ele saiu, né? Se saiu, voltou tão rápido, mas depois veio toda aquela história, né, das criptomoedas. Então, se o cara foi ganhar uma grana lá fora também, acho que, se não me engano, a filha dele nasceu aqui, foi pouco depois, já estava lá também pequenininho. Então, assim, era uma mudança de vida mesmo, assim, não só de questão esportiva. Na época, o torcedor palmeirense entendeu bem, assim, foi muita gratidão em relação ao Scarpa, do Scarpa para o Palmeiras, do Palmeiras para o Scarpa. Esse retorno teve um pessoal que não entendeu muito bem, não, mas falar que o torcedor sente falta, assim, putz, o Scarpa agora no Palmeiras seria muito bom. Acho que hoje, assim, não mais, porque tem uns moleques ali que fazem esquecer uns jogadores. Excelente, maravilha. Aqui no Atlético ele chegou ainda engatilhando ali, nos primeiros jogos não era nem de perto aquele escapo do Palmeiras, mas agora com o Milito realmente ele está se aproximando, né, do que ele foi Uhum. na melhor fase dele no Palmeiras. Nesse momento de desfalques, como eu te falei, é possível que ele jogue pela esquerda, é uma crítica da torcida do Atlético também, de parte da torcida, né, que quer vê-lo do lado direito, foi onde ele rendeu melhor, inclusive no Palmeiras, aqui no Galo também. O Atlético achou uma formação ali quando tinha todo mundo que estava dando muito certo, assim, cara. Com o Zarate por dentro, como meia, que também tá machucado, também não joga na arena. O Scarpa aberto na direita, o Arana aberto na esquerda, como um ala mesmo extremamente ofensivo, e o Paulinho Hulk na frente, realmente era um É quinteto forte. fortíssimo, assim, tava enjoado, tava dando trabalho para todo mundo, e aí a gente começa, né? O Arana na seleção, o Zarate machucou, o Scarpa teve que ir com a esquerda, o Hulk machucou, enfim, Paulinho foi o único que passou ileso aí nessa Uhum. última sequência de ficar fora, mas aos poucos esses caras vão voltando também. Falando um pouquinho de Libertadores, Henrique, como que foi a repercussão desse sorteio do Palmeiras pegando o Botafogo, que é um time que É. mais uma vez encaixou um bom treinador, né? O Arthur Jorge parece muito bom treinador, tá jogando bem. Como é que foi, assim, o torcedor do Palmeiras
achou que poderia ficar uma chave mais tranquila, ficou ressabiado ali pelo sorteio. A gente aqui gostou que o Palmeiras ficou do outro lado da chave. Só podem se enfrentar agora no eventual final. O Palmeiras é o grande algoz do Atlético na É. Libertadores nas últimas temporadas. Então, pelo menos esse ano, só pode pegar no eventual final. Então, como foi a repercussão pelo lado do Palmeiras do sorteio? Cara, assim, a torcida. É difícil você falar de torcida do Palmeiras confiante ou otimista, ou pessimista. Na maioria das vezes, o torcedor palmeirense é pessimista e acho que a gente tem esse termômetro das redes sociais ali, porque as redes sociais, negócio mais recente, né? Se você pega o início do século do Palmeiras ali, a década de 2000, 2010, foram tempos difíceis que fizeram palmeirenses pessimistas, também tem a fila de 80, então é, criou-se palmeirenses pessimistas, então assim, sempre tem sorteio, eu vejo o torcedor do Palmeiras mais pé no chão, respeitar o Botafogo e tudo mais, claro, vai ser um adversário muito difícil, assim, se o Palmeiras, por exemplo, não melhorar o desempenho que vinha apresentando em relação ao desempenho do Botafogo, é difícil passar, é difícil falar que vai passar. Uma coisa que o torcedor do Palmeiras ficou feliz na chave foi o fato do Galo e do River, que ficaram acima, né, do Palmeiras na classificação geral, terem ficado na outra chave, ou seja, o Palmeiras, se for passando de fase até a final, joga todas, né, até a semifinal ali, o segundo jogo em casa. Então, assim, esse foi um fator de comemoração ali da torcida do Palmeiras, mas em adversário ali não senti nem um pessoal muito feliz, nem um pessoal muito triste, uma rivalidade recente, importante agora essa do Palmeiras e Botafogo, então eu senti bem pés no chão ali, torcida. Perfeito, excelente, está respondido. Queria que você falasse um pouquinho do São Lourenço também, porque é um time que o Palmeiras enfrentou, é um time que o Palmeiras está tentando tirar jogador, né? A gente já falou aqui da Uhum. possibilidade do Giai, do lateral. O que você pode falar desse time? Porque eu até assisti o jogo que fechou a fase de grupos ali, né? O 0-0 Palmeiras e São Lourenço, mas não vi tantos jogos assim do São Lourenço na temporada. O Palmeiras jogou duas vezes com eles, né? Lá em BH, em BH, no Brasil e na Argentina. Então, o que você observou desse time que agora vai ser o adversário do Galo nas oitavas? Cara, é aquele time argentino tradicional ali, né? Ele é comandado pelo Romagnoli, né? Que o jogador experiente, um ex-jogador experiente, agora está encaixando um time bem, como posso falar, bem compacto, aquele time que vai te marcar o tempo inteiro, bem compactadinho, vai se fechar numa linha de cinco ali, por exemplo, com o Giai, que o Palmeiras está atrás, está negociando, está quase perto de fechar ali na lateral direita, ou seja, tem que ver quem que vai fazer esse papel que o Giai fazia ali de corredor direito completo, ele é um dos jogadores mais perigosos do São Lourenço, capitão da seleção argentina sub-20, titular com pouca idade no São Lourenço, então assim, o São Lourenço perde uma peça importante no corredor direito. O Romagnoli também está preocupado em perder, por exemplo, o Barreiro, que é o principal atacante ali, o goleador deles, aquele centroavante argentino troncudo, né, que briga por todas, que chuta de qualquer lugar. Mas, no geral, é um time, pode se classificar como aquele time argentino clássico, que vai marcar bem, vai bater bastante também, que é um time que chega na porrada mesmo, e um time raçudo, porque assim, se você para pensar, o São Lourenço não tinha muitas expectativas de avançar de fase, então assim, eles estão com aquela moral alta e vontade de entregar mais, assim, eu acho que eles não têm mais nada a perder, assim, já não, mesmo que o São Lourenço nem esperava chegar nessa fase, então assim, eles vão dar realmente a vida, mas é aquilo, pode perder umas peças importantes, como o próprio GI para o Palmeiras e o Barreiro, que está negociando também com alguns clubes, e o Romagnoli está pedindo reforços desesperadamente lá na Argentina, pelo que eu estou vendo no diário, nos diários lá da Argentina. Tomara que cheguem depois do dia 20 de agosto os reforços, depois da eliminação do São Lourenço nas oitavas, se Deus quiser. Meu velho, para a gente fechar, queria te ouvir em relação ao Atlético. Assim, é uma pergunta que eu sempre Uhum, faço nesse quadro, porque a gente vive em bolhas no Brasil, num país gigantesco, é impossível a gente acompanhar todos os clubes na mesma intensidade. Então, eu gosto uhum. muito de ouvir as pessoas que não são aqui de BH, de Minas Gerais, para ver o que está chegando do Atlético assim para fora. Então, quais são as suas percepções mesmo da temporada do Galo, do Milito, enfim? O que você tem observado desse Galo 2024? Cara, o Galo é, para mim, sempre favorito a tudo dos últimos anos para cá, né? É, vai entrar para disputar todo o título, tem um elenco bom que, claro, tá muito prejudicado por muito azar, né, de ter muitos jogadores do departamento médico, muita incompetência também, né, de ter a data FIFA e rolar o Brasileirão ao mesmo tempo, Copa América, enfim, isso é aquele assunto que a gente já tratou, mas o Galo é muito perigoso, cara. Aqui em São Paulo, a gente, não só o torcedor do Palmeiras, o torcedor de Corinthians, de São Paulo, respeita muito o Galo, porque
só olhar para os nomes que o Galo tem, né? Hulk e Paulinho na frente, por exemplo, é para mim talvez a dupla de ataque mais perigosa ali do Brasil. Então, é muito respeito. Então, por exemplo, Palmeiras e Galo tiveram esses confrontos, né? São 3 confrontos na Libertadores, né? Oitavas, semifinal e quartas de final, mas ao mesmo tempo não consegue ganhar do Galo no Brasileiro. Se a gente pega o confronto só do Palmeiras de Abel contra o Galo, são 13 jogos. 2 vitórias para o Palmeiras, 3 derrotas e 8 empates. Então, assim, é um confronto muito equilibrado. O torcedor palmeirense aprendeu a respeitar o Galo, mesmo com 5 técnicos diferentes. Esse time dá trabalho para o Abel, dá muito trabalho para o Abel, porque são, são, são mais derrotas do que vitórias. São, por exemplo, 3-2-0 para o Galo, 4-0-0, só as vitórias do Palmeiras foi por 1-0, aquele gol mínimo, aquele gol, por exemplo, do Dudu na Libertadores, aquele gol meio que achado de um Palmeiras que se defende bem contra o Galo ali, que busca o contra-ataque, e sigo achando que vai ser a tônica desse jogo de novo, porque eu acho que, assim, no papel, por exemplo, o ataque do Galo tá mais forte que se vier de Hulk e Paulinho, que nem você falou, com Scarpa de um lado, mais forte, então o Palmeiras se resguarda um pouco. Sempre que eu vejo o Palmeiras jogar contra o Galo, eu vejo um Palmeiras mais resguardado, esperando o Galo errar ali para sair, mas é um time fortíssimo. Perfeito, excelente. É muito legal ouvir quem não é daqui, porque torcedor você sabe como é que é, cara. Tem esse elenco que tem na Uhum. mão e trata, assim, principalmente se a gente olhar o ambiente de Twitter, de X ali, parece que o elenco do Atlético é horroroso, assim, falta jogador em todas as posições. Torcedor quer que seja uma Não, máquina com 5 opções no mesmo tá nível, louco. nem cada, não é assim, né? Não é assim que funciona. E Eu Milito, até muito bom acho treinador. Não falei do Milito, mas muito bom treinador. perfeito. Muito bom Muito treinador. bom, mano. O trabalho dele até aqui é espetacular. Eu até acho, para deixar claro aqui, porque a audiência me cobra também. Pô, você cobra reforço aí. Eu até acho que cabem, sim, novos jogadores. Acho que Justo. precisa de mais um volante, por exemplo. Eu gostaria de ver mais uma opção ofensiva pelo lado esquerdo, na ausência do Arana. Eu acho que falta alguém por ali. E o Rubens está machucado também, então também tem esse azar. Mas sim, eu acho que tem que contratar, mas eu passo longe de achar o elenco do Atlético fraco. Eu acho o elenco muito bom e acho o time titular ainda melhor. Claro Você que. acha que tem 2 jogadores por posição ali do mesmo nível? Que esse é o sonho do Então, Abel para o Palmeiras. Ele não é, tem. Ele fala que não tem. Então, pois é, é até legal você falar isso, assim, porque eu falo isso muito em live, em vídeo, cara. Time nenhum do Brasil, talvez o que mais passe perto de ser Flamengo. exceção seja o Flamengo, mas assim, time nenhum do Brasil, se você tirar 13 caras, entre eles 7 titulares, vai manter o nível. Não vai, não Exato. adianta. Qualquer time, cara, se você perde muita gente, você vai olhar uma posição, pô, agora não tem um cara confiável para posição. É normal. Uhum. Infelizmente, o Atlético deu esse azar e logo no momento de um jogo contra um concorrente direto que é o Palmeiras, mas paciência. O que eu acho muito legal do Milito é que ele fala, cara, a gente vai trabalhar com o que tem e é isso, sem desculpa, sem, não tá faltando A ou B. Até fiz um vídeo pro Instagram esses dias sobre isso, assim. Ele não dá desculpa em nada. Fulano machucou, beleza, vamos com o que tem. O calendário é ruim, eu vim sabendo que o calendário era assim. Precisa ter mais reforços? Se vier, é bom, mas se não vier, é bom também. Meu time é bom, eu vou competir. Então, isso de Pô, isso é trabalhar, legal. fazer o melhor dentro das possibilidades que tem é uma característica muito interessante dele. Mas nesse momento, o Atlético não tem, como eu te falei, nenhuma posição, nenhum Uhum. jogador para algumas Imagina posições, duas. que dirá dois. Então o torcedor tá bem incomodado realmente, mas faz parte. Uhum. O Milito usou essa expressão na última coletiva dele, de sobreviver ao mês de junho, assim, meio que passar pelo mês de junho, que é o mês mais tenso, assim, de volume de lesões e de ausência também, até em função da Copa América, com vida, né? Porque julho já abre a janela, o Atlético já fechou com o Bernard, vai ser uma opção interessante para o meio, já vai começar a treinar. O Alonso, o zagueiro, deve voltar, Uhum. então já fica um elenco mais encorpado de novo. E vamos ver como que vai ser a janela também em relação às saídas, né? Há um temor muito grande, Arana, Paulinho, de perder um desses caras, mas vamos ver e torcer para o Galo passar ileso pelo mês de junho e pela janela também, como disse o Milito. Meu velho, obrigado demais, foi muito legal o papo, acho que deu para a gente passar um panorama bem completo aí do Palmeiras, para o torcedor do Galo saber o que pode esperar para esse jogo. Certamente vai ser mais um bom jogo, no sentido de nível de futebol mesmo, um jogo decidido em detalhes, como é a tônica desse Galo e Palmeiras nessa era Abel Ferreira. Como você falou dos números aí, realmente, isso é uma coisa que fica entalada, inclusive, aqui pro atleticano, porque, pô, a gente joga bem contra os caras, a gente faz bons jogos. Palmeiras do Abel nunca engoliu o Atlético, você vê, caramba, Uhum. hoje a gente foi massacrado, não aconteceu. Só que foi o nosso algoz nas últimas edições da Libertadores, então é um adversário, claro, entalado na garganta do atleticano. Vamos ver o que acontece nesse jogo
da Arena. Você espera um jogo de mais gols, de menos gols? Menos, né? Pelo que você disse, um jogo mais Menos, menos. Ah, tranquilo, um jogo analisando os mais números ali, eu acho que vai ser um 1-1, um zero é, a zero. Pô, é por muito aí. empate. 8 empates, cara, é muito empate. Não, impressionante. É. Ou 1-0 ali para algum dos lados, enfim. É. Aí a minha torcida, Uhum, claro, para que seja para o Atlético, mas também acho que vai ser um jogo de poucos gols. Até fiz a apostinha lá na KTO de menos de 2,5 gols, porque acho que tem boa chance perfeito. de entrar. Henrique, muito obrigado, meu velho. Grande abraço para você. Sempre que precisar de qualquer coisa relacionada ao Galo aqui, conte comigo. Muito bom te reencontrar, mesmo que digitalmente, e que seja um bom jogo na Arena logo mais. Pô, obrigadão, obrigadão pela moral, pelo convite, parabéns pelo canal, sucesso, você que está acompanhando Valeu. aí, né? Inscreve, deixa o like Isso e aí. acompanha também, me acompanha lá no vamofutebol.com, que tá bem legal. Bom jogo para todo mundo na segunda-feira. Valeu demais, professor. Valeu. Aqui na descrição do vídeo tem os contatos aí do Henrique, onde você encontra ele nas redes sociais. É só acompanhar lá e seguir ele também, beleza? Grande abraço, obrigado. Até o próximo vídeo.